Queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar abrindo oficialmente o culto desta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pelas bênçãos recebidas das Tuas mãos. Queremos agradecer ao Senhor nesse momento mais uma vez, ó Deus, pelo precioso tesouro incomparável que nós temos dentro de nós, vasos de barro como nós somos, que é o Espírito Santo do Senhor habitando permanentemente em nós, selo da nossa salvação. Nos unimos, Senhor, a todos que nos acompanham em suas casas para adorarmos ao Senhor, para buscarmos a Tua presença na beleza da Tua santidade. Bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Ele é santo, Ele é grande, todo-poderoso Deus. Amém. Poderoso, tu és digno.
Ele é santo, Ele é incomparável, inigualável. Já estamos em culto, amém. Convido você a continuar adorando ao Senhor.
seus olhos neste momento. Vamos erguer, ó Deus, as nossas vozes em adoração a Ti. Pois Tu és santo, Tu és inigualável, não há outro Deus como o Senhor. Vamos ser conduzidos nesse momento em reflexão com a irmã Cris. Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. E não existe nenhum outro nome além do Teu nome. Não existe nenhum outro que seja maior que o Senhor, mais poderoso que o Senhor. Tu és digno de toda honra, Tu és digno de toda glória, Tu és digno, Senhor, de toda exaltação. Senhor, quem é Deus além de Ti? Quem é o outro, Senhor, que possa, Senhor Deus, ser Deus como o Senhor? Não existe outro. Só o Senhor é Deus, só o Senhor reina soberanamente. Só o Senhor criou os céus e a terra e tudo que há por intermédio da Tua palavra. Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Redentor, Tu és o Rei dos Reis. Senhor, nos prostramos diante da Tua santidade, nos prostramos diante da Tua poderosa mão. Senhor Deus, como é bom saber que o Senhor rege todas as coisas, que nada foge ao Teu controle. Como é bom saber, Senhor, que as nossas vidas estão em Tuas mãos. Como é bom saber, Senhor, que nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão do Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, que nós possamos enxergar o agir do Senhor, o mover do Senhor, a proteção do Senhor. Pai, desperta a Tua igreja a crer. Espírito Santo, leva a Tua igreja a enxergar o que os olhos carnais não enxergam, que nós venhamos enxergar com os olhos espirituais tudo o que o Senhor tem feito em nós, por nós, através de nós, Senhor. Pode a terra se abalar, mas nós estaremos e ficaremos firmes no Senhor, o Deus Criador de todas as coisas. Senhor, eu oro, ó Pai, pelo meu irmão e minha irmã, Senhor, que se encontram neste momento enfermo. Que a graça do Senhor esteja sobre eles, que a cura do Senhor esteja sobre eles. Senhor, em nome de Jesus, a pessoa, Pai, que está assistindo, Senhor, e que se encontra em crise de ansiedade, de depressão, Espírito Santo de Deus, que a Tua paz, que excede a todo entendimento, venha guardar a mente, o coração deste irmão, desta irmã, desta pessoa, Senhor, que há muito tempo não tem sentido a paz, que há muito tempo não tem tido motivos para sorrir e para se alegrar no Senhor. Pai, que nós estejamos firmados em Ti, que nós venhamos construir, Senhor, nos alicerçar no Senhor, firmar, ó Pai, a nossa fé no Senhor, Pai. Deus, que em nome de Jesus, que nós não venhamos nos abalar com as notícias que temos ouvido, mas que nós venhamos confiar na Tua fidelidade, na Tua graça, no Teu amor, este amor que nos constrange. É assim que eu oro diante da Tua presença, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia! Louvado, exaltado, engrandecido e enaltecido seja o nome do nosso Deus. Porque só a Ele honra, glória, poder e majestade, desde agora e para todos sempre, no nome de Jesus. Abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. Nós iremos ler a partir do verso 24. Esse momento é o momento da palavra do nosso Deus. Essa palavra que edifica, que fortalece, essa palavra que gera fé em nossos corações, e essa palavra que dá a nós a condição de sermos mais que vencedores, porque na palavra viva que é Jesus Cristo, o Rei da Glória, nós temos essa esperança bendita da eternidade, e nisso nos firmamos, de que o Senhor é fiel em todas as suas palavras, e Ele as cumprirá conforme segundo assim tenho dito. Verso 24 do capítulo 6 de 2 Reis. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército.
Subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram ao ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça. Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Falava ele ainda com eles quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu dele? E olha, a partir do verso 1 do capítulo 7 de 2 Reis, a resposta do homem de Deus. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueiro de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada por 1 siclo à porta de Samaria. Agora vá para o verso 18 do mesmo capítulo 7 de 2 Reis. Assim se cumpriu o que falava, ou o que falara o homem de Deus ao rei: amanhã a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueiros de cevada por 1 siclo e 1 de flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Aleluia! Glória a Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Estamos aqui reunidos para que o nome do Senhor seja engrandecido, que a fé de seus filhos sejam fortalecidas e para que, como igreja, juntos, em um só coração, em um só propósito, em uma só fé, em um só Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, possamos, ó Pai, continuarmos a nossa caminhada nesta terra, com fé, com esperança, com a certeza bendita da glória, com a expectativa da intervenção divina do Senhor em nossas necessidades, sabendo que o Senhor é bom, sabendo que o Senhor cuida do seu povo, sabendo que o Senhor é fiel na sua palavra, o Senhor é imutável, o Senhor não muda, e nós queremos agradecer pela tua bondade, pela tua graça em Cristo, pelo teu cuidado e amparo, porque o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o Deus que nos sustenta, que nos fortalece, é o Senhor que nos ampara nos seus fortes braços de poder. Nós queremos agradecer ao Senhor por esse privilégio de estarmos agora nesse culto de celebração ao nome do Senhor, nesse momento, lendo e aprendendo da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, como povo de Deus, como aqueles que precisam levar a mensagem da verdade de um Deus vivo, amoroso, justo, de um Salvador santo, perfeito, que salva completamente aquele que deposita a sua fé e a sua esperança nele, Jesus o Cristo, e o Espírito do Senhor, que gera em nós o consolo, que gera em nós o conforto, que gera em nós a convicção dessa fé evangélica, segundo Filipenses capítulo 1, verso 27. Nós agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, era o ano de 852 a.C. O rei da Síria invadiu Israel.
ele cerca Samaria, que era a sede do reino do norte, dentro da nação de Israel. Essa invasão de Ben-Hadad trouxe consequências devastadoras para aquele povo em Samaria. Aquele povo sitiado, com as suas portas fechadas, o exército do lado de fora, eles do lado de dentro, eles começaram a passar fome. O desespero tomou conta dos moradores daquela cidade. A tragédia é expressada no texto em que lemos, quando ouvimos o valor atribuído à cabeça de um jumento, no versículo 25, um animal imundo, e que era vendido por pouco mais do que 1 quilo de prata, dada a necessidade, a fome, a miséria e o sítio que o exército de Ben-Hadad, rei da Síria, estava fazendo a Samaria, capital do reino do norte de Israel. Nós vemos que até o esterco de pomba tinha um valor absurdo, né? Algo que não se come, mas dada a miséria, a fome, dada a situação desastrosa que aquele povo estava enfrentando, eles se submeteram a essa realidade. Até então, no texto em sequência, observamos a narrativa de duas mães que procuram o rei, dizendo a ele, no verso 28 e no verso 29, que fizeram um acordo. Em um dia elas comeriam um de seus filhos, e no outro dia matariam e comeriam o filho dessa outra mãe. E ela, a segunda mãe, escondeu o seu filho para que ele não fosse morto e para que não fosse canibalizado. O rei, quando ouve estas realidades tão duras que os estavam abatendo, ele rasga suas roupas, ele se revolta contra o profeta de Deus. Ele então busca resposta no profeta, ameaçando o profeta. Jorão, que era o rei de Israel, ele manda um recado a Eliseu, ameaçando o profeta de morte. Como resposta, o profeta diz que em 24 horas toda aquela situação seria resolvida. Queridos, um milagre. O profeta diz que haveria comida em abundância e essa comida seria barata. Todos poderiam comprar. Um milagre. Como isso pode acontecer? Como essa realidade tão dura e cruel que nos cerca pode mudar de forma tão repentina? Queridos, somente a palavra do nosso Deus, ou a palavra de um homem de Deus, preste atenção, ou a palavra da igreja que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, pode mudar as realidades da nossa vida. Você precisa acreditar nisso, porque nós servimos a um Deus vivo. A sua palavra é poderosa, Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas, e quando uma palavra de Deus é dita, o mundo e seu sistema caem aos seus pés. Nada pode resistir ao poder do nosso Deus, à interferência divina do poder do nosso Deus. E ali em Samaria havia um homem de Deus. E a pergunta para mim nessa noite é: será que no Brasil nós temos homens e mulheres de Deus? Será que no Brasil nós temos profetas, homens que creem de forma incondicional na palavra do nosso Deus, homens e mulheres que se dispõem a se apropriar das verdades bíblicas e fazer com que elas interfiram na miséria, na necessidade da nossa sociedade? Queridos, contextualizando o texto que nós lemos, o que nós vemos aqui no texto é que Israel tipifica a humanidade oprimida e sofredora, uma humanidade que é cega, uma humanidade que não tem visão
espiritual, uma humanidade que não tem respostas eternas, uma humanidade sem condição de libertação. Israel, o texto está tipificando o mundo entregue em seus delitos e pecados, jazendo na sombra da morte, vivendo num vale de escuridão e num lodo de lamaçal de pecados. Essa é a realidade do mundo. A percepção humana, ela consegue sim alcançar a realidade do material, daquilo que é possível, do realizável, mas quando as questões e as realidades se tornam impossíveis, esta humanidade não alcança, não transcende essas situações adversas e essas situações que assolam o nosso planeta Terra. Quando nós nos deparamos com o intransponível, quando nós nos deparamos com o impossível, nós entramos como humanidade em uma espiral de conflitos, de questionamentos, de sofrimentos, que somente uma ação sobrenatural pode resolver tais problemas. E quanto mais o mundo se afasta de Deus, quanto mais o mundo tenta banir Deus da sua realidade, mais o mundo sofre, porque o mundo não possui todas as respostas. O mundo não trabalha com o transcendente. O mundo não pode realizar milagres. O mundo não tem todo o poder à sua disposição. Por isso o mundo sofre, por isso o mundo padece, por isso o mundo fica tateando no meio da escuridão, tentando encontrar uma porta que possa lhe dar algum sinal de luz, mas não encontrará se não for em Jesus Cristo, o autor e consumador da criação. Israel aqui em 2 Reis, capítulo 6, tipifica o mundo em que nós vivemos. Os sírios, os assírios, por melhor dizer, eles tipificam o mundo espiritual. O opressor, aquele que vem para roubar, matar e destruir, aquele que vem para tirar a paz, o sossego, a dignidade, aquele que vem para destronar a coroa da criação de Deus, aquele que vem para gerar situações de morte, de angústia, de dor, de necessidade. Os assírios tipificam o mundo espiritual. A Bíblia diz em Efésios 6,12 que os principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes, esses inimigos que são invisíveis, mas que são influenciadores da humanidade, da sociedade, para o mal, para a morte, para a dor, para o sofrimento, para a perda. Esse mundo espiritual, ele é tão ou mais real do que o nosso mundo físico. E no texto aqui, os assírios tipificam esse mundo espiritual, assolando a humanidade. Os assírios assolando o povo de Deus, Samaria e Israel, e o mundo espiritual assolando a humanidade sem esperança, sem perspectiva de melhora, sem condição de ver um futuro transparente, próspero, feliz, saudável. Mas essa história não acaba aqui. Nós temos Eliseu, o homem de Deus, o profeta do Senhor, aquele que tem uma palavra de esperança, aquele que tem uma palavra de transformação, aquele que tem uma palavra de vida, aquele que tem uma palavra que transcende a lógica humana e as realidades desta terra, aquele que tem a palavra de Deus. Aleluia. O significado de Eliseu é: Deus é salvação. E aquele homem de Deus, na cidade de Samaria, com a palavra de Deus, foi a salvação para aquele povo naquele lugar. Ah, queridos, Eliseu é a figura da igreja de Jesus Cristo. Eliseu é a figura da igreja de Jesus Cristo, que muitas das vezes é acusada
que muitas das vezes é difamada pela sociedade, que muitas das vezes é ignorada pela sociedade, que muitas das vezes é desprezada, é humilhada, é deixada de lado, que muitas das vezes é perseguida por esse mundo que é opressor e oprimido. Irmãos, o que aconteceu quando o rei se viu nessa situação de calamidade? Quem ele culpou? O profeta, o homem de Deus. Ele não culpou a idolatria, ele não culpou o adultério, a balança enganosa, as injustiças sociais que aconteciam em Israel. Ele foi culpar o homem de Deus, que é, no nosso texto aqui, contextualizando e tipificando a figura da igreja do Senhor Jesus. Isso não acontece, irmãos, conosco? Acontece. Muitas vezes nós estamos no olho do furacão, nós somos lançados lá de forma injusta. As pessoas, buscando resposta para os seus problemas, jogam a culpa sobre Deus e sobre aqueles que representam o nome de Deus. Mas o que é ser igreja? O que é ser resposta para o mundo, queridos? O profeta, preste atenção, o profeta era o único que tinha visão espiritual, que enxergava além do natural. O profeta era o único que tinha a resposta para o problema de Samaria. O profeta era o único que, em nome de Deus, poderia trazer solução para aquela situação. Ei, igreja do Senhor Jesus, você que me ouve aí na sua casa, preste atenção, isso é muito forte. Nós somos a resposta de Deus para esse mundo oprimido. Nós somos a resposta de Deus para as tragédias anunciadas. Nós, a igreja do Senhor Jesus, somos a resposta de Deus para as angústias, a falta de esperança, de perspectiva. Nós somos a luz para esse mundo que vive em trevas. Nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa manifestar essas realidades. Eu, você, povo de Deus, nós precisamos de manifestar o poder que há no nome de Jesus Cristo. A resposta para o mundo oprimido é uma igreja avivada sob a direção do Espírito Santo do nosso Deus. Uma igreja que é resposta para o mundo, ela precisa de ter duas características. A primeira é que ela precisa ter consciência missionária. A segunda é que ela precisa ter responsabilidade ministerial. Você, eu, a igreja do Senhor, para sermos resposta para as misérias e mazelas desta terra, nós precisamos entender que o nosso DNA é missionário, evangelístico. A verdade da igreja está na verdade da cruz, está no sangue de Jesus, está no sacrifício do Cordeiro, está numa vida que precisa ser gasta em prol da verdade anunciada do reino de Deus, que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida para a salvação de uma alma perdida, de um pecador oprimido por esta terra, oprimido pelo mundo espiritual. Essa é a missão da igreja, dizer que há esperança em Jesus Cristo. E essa verdade precisa ser manifesta através de nós. Nós não podemos nos tornar agentes secretos do Senhor. Deus não possui agentes secretos. Você precisa dizer quem é, qual é a mensagem que lhe norteia, a qual você se submete, e essa mensagem de vida precisa alcançar outras vidas através da vida que essa mensagem gerou na sua vida. Isso precisa, queridos, ser algo que contagie as pessoas, algo que alcance as pessoas. As pessoas precisam olhar em nós e ter a resposta para a miséria do pecado que tem afligido e cegado as suas almas, as suas mentes, os seus olhos e os seus corações. E a segunda característica é que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender que nós somos formadores de opiniões, e nós somos aqueles que discipulam os que são entregues a Cristo Jesus,
tendo Ele como único e suficiente Salvador. Nós precisamos mostrar para o mundo que através de uma vida verdadeiramente vivida na prática, não em palavras somente, vivida de forma contextualizada e realizada as nossas experiências manifestadas através da nossa vida e ações. Nós precisamos de viver um evangelho experimental, funcional, prático. Para isso nós precisamos de discipular, e para isso nós precisamos de testemunhar que verdadeiramente a nossa vida foi transformada, e nós fazemos isso através das nossas ações. Nós fazemos isso através de discipulado, de ensino da palavra de forma substancial dentro do corpo de Cristo, para gerarmos crentes maduros e crentes funcionais, que continuem anunciando a verdade do Evangelho e que não sejam desabilitados por conta daquilo que falam, mas não vivem. O crente, a igreja que é resposta para o mundo, ela vive aquilo que prega e prega aquilo que vive. Nesse momento de medo, é isso que eu tenho observado. Eu não estou dizendo que o ser humano não tenha medo, ou que é errado ter medo. Eu estou dizendo que um crente em Cristo Jesus, para ser resposta para esse mundo corrompido e oprimido, ele precisa manifestar fé no seu coração, e ele precisa ter uma paz perene e um descanso na alma de que o Senhor é o seu protetor, é aquele que gera provisão e aquele que cuida da vida do cristão. Isso eu preciso ver, isso eu preciso ser. Porque sendo assim, nós iremos transformar a vida daqueles que não têm esperança, daqueles que não têm destino na eternidade, ou melhor, daqueles que estão indo para o inferno na eternidade. Nós precisamos incorporar esta verdade em nossos corações. Observe o que diz João 15, verso 8, palavras ditas pelo nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo: e nisso é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim tornareis, ou vos tornareis, os meus discípulos. Uma igreja que é resposta para o mundo, é uma igreja que evangeliza, leva a mensagem da cruz, que discipula e que testemunha de fato, de verdade, o Evangelho de Jesus através de uma vida santificada para a glória de Deus. Uma igreja que é resposta para o mundo, como Eliseu foi resposta para a necessidade da cidade de Samaria. É uma igreja que precisa enxergar o Evangelho como Jesus Cristo enxerga e como Deus o concebeu na eternidade. Não esse Evangelho de coaching, não esse Evangelho de prosperidade, não esse Evangelho de conveniências, não esse Evangelho embasado e alimentado pela religiosidade. Não é esse Evangelho que o meu Pai, o Rei da Glória, concebeu na eternidade. O Evangelho que Deus concebeu na eternidade é um Evangelho que possui uma cruz para carregar. Sem cruz não há Evangelho. Sem cruz não há Evangelho. E quando nós olhamos para Mateus capítulo 10 e verso 38, nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: quem não toma sua cruz, quem não vem após mim, não é digno de mim. O Evangelho só de palavras, o Evangelho só de púlpito, o Evangelho só de técnicas, não é o Evangelho de Jesus. Se você quer ser resposta para esse mundo que necessita de uma palavra viva e transformadora, você tem que pegar a sua cruz, assumir as suas responsabilidades e, apesar das dificuldades, dos embates, das lutas, dos problemas, das dores, você levantar a bandeira do Evangelho e dizer que você serve e vive e ama o Senhor, não por aquilo que Ele te dá, mas por aquilo que Ele é na sua vida. Salvador bendito, Rei da Glória, Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente e Eterno. Aleluia! O Evangelho que o Pai e o Filho projetaram na eternidade é um Evangelho que possui uma porta. Jesus em João 10, verso 9 diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim será salvo, entrará
sairá e achará pastagens. O Evangelho precisa ser um evangelho de comprometimento. Você precisa passar pela porta que é Jesus. E quando você passar pela porta que é Jesus, você tem que entender que você está passando com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito. É a integralidade do serviço ao Senhor. É uma vida que será vivida agora na abundância do Espírito. Porque quando você entra totalmente de corpo, alma e espírito pela porta que é Jesus, você está dizendo que se submete a esta verdade, que se compromete com esta verdade, que investe nesta verdade e que, passando por esta porta, Jesus nos garante que teremos provisão, não a provisão dessa terra, mas a provisão que vem do céu. Ah, queridos, a provisão que vem do céu, a provisão que vem do trono da graça, a provisão que não está atrelada às realidades, às dificuldades, aos contratempos ou às possibilidades desse mundo. É uma abundância que vem daquele que criou o universo, o sol, as estrelas, a lua, a terra, os seus moradores e tudo que nela há, aquele que faz a água brotar da rocha, aquele que alimenta o povo no deserto sem nenhuma planta cultivada, porque a provisão cai do céu, o maná vem lá da glória, da presença do Deus Todo-Poderoso. É esse ao qual nós servimos, e é essa atitude e esse entendimento do Evangelho que a igreja precisa ter para ser resposta para esse mundo que vive em calamidades. A igreja, para ser resposta, ela precisa entender que o cristianismo não é só salvação. Você pode ter uma alma salva, mas ter uma vida perdida. Você pode ter uma alma salva, mas ter uma vida perdida. O Evangelho não é só salvação. O Evangelho é transformação. O Evangelho é uma caminhada com Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz em João 14, verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É caminhando no Evangelho, é caminhando com Jesus Cristo, é andando debaixo da graça, é obedecendo os princípios do reino de Deus estabelecidos pelo próprio Deus, é crucificando o seu velho homem na cruz de Cristo, é absorvendo as verdades da palavra e se submetendo e colocando em prática estas verdades dia após dia, dia após dia, dia após dia. E aí você vai então se transformar na resposta para as calamidades e as necessidades desse mundo. A salvação é conquistada em Cristo, por Cristo, mas a salvação também é desenvolvida em Cristo Jesus, porque o desejo do Senhor Jesus nesse processo de caminho do Evangelho é que o caráter de Cristo seja impresso na sua alma e no seu espírito. A proposta e o propósito de Deus, além de nos salvar, preste atenção, além de Deus lhe salvar, Ele quer fazer com que você se pareça com o Filho dele, Jesus Cristo. Para sermos resposta de Deus para esse mundo, nós precisamos de entregar o nosso coração ao Senhor. A única coisa que Deus pede é o nosso coração. Depois que nós, como igreja, entregarmos o nosso coração ao Senhor, valorizando a palavra do Senhor, praticando a palavra do Senhor, honrando a Deus com as nossas ações e através dos nossos testemunhos, Deus irá nos entregar todas as coisas. Mas primeiro, a igreja precisa entregar o seu coração para Jesus, pois só depois dessa entrega, Jesus pode rasgar os céus e descer com avivamento e com a manifestação da sua glória sobre o seu povo. E quando o seu povo abrir a sua boca, os milagres vão acontecer, porque é um povo totalmente rendido, entregue a Jesus Cristo, andando no caminho, passando pela porta e carregando a sua cruz. Essa é a igreja que será a resposta para esse mundo sem esperança. Eu e você, crentes em Cristo Jesus, nós precisamos entender que nós precisamos dedicar o nosso tempo e dar o nosso coração ao Senhor, porque quando nós
ocupamos o nosso tempo com aquilo que agrada ao nosso Deus, o Senhor se tornará Senhor dos nossos corações. E nós só teremos tempo para Deus quando nós priorizarmos e valorizarmos e honrarmos a sua palavra, a sua pessoa, a sua glória, o seu poder, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade sobre as nossas vidas. Evangelho é comprometimento. Você precisa entender isso. A igreja que será a resposta para esse mundo, para essa geração, é uma igreja comprometida, rendida e totalmente entregue ao Senhor, o Rei da Glória. E nós precisamos de termos esse entendimento para que a glória de Deus nos alcance e faça-nos instrumentos da sua graça, e que sejamos honrados porque honramos ao Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, você que me ouve nessa noite, você precisa de ter uma visão espiritual a respeito dessas verdades. Você precisa ter respostas além dos conceitos e dos limites humanos. Você precisa da intervenção divina sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Você precisa de se ajustar ao Evangelho de Jesus. O nosso coração. Aproveite esse tempo que você está em casa com a sua família. Crie hábitos espirituais. Aproveite esse tempo que você está em casa com a sua família e comece a fazer cultos domésticos, a ter momentos de oração, leitura da palavra, meditação, rumine na palavra, medite na palavra. No decorrer do dia, inclua o Senhor nas suas decisões, nos seus pensamentos. Faça com que o Senhor seja o Senhor verdadeiramente da sua vida. Crie e aproveite as oportunidades que lhe são apresentadas e através da sua vida anuncie o amor de Deus, a graça de Jesus, e dê um testemunho verdadeiro de cristão através das suas ações. Preste atenção, nós, a igreja do Senhor Jesus, nós somos a resposta de Deus para essa geração. Eu quero que você ouça bem, nós, a igreja de Jesus, somos a resposta de Deus para essa geração. Como Eliseu foi para Samaria, você tem a responsabilidade de levar a mensagem da cruz e fazer a diferença na vida daqueles que precisam de uma luz e de uma resposta eterna. E você tem essa resposta, Jesus Cristo, o Rei da Glória. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós olhamos para a Tua Palavra e a Tua Palavra enche os nossos corações de fé. Nós vemos aqui, ó Pai, um homem que era um homem de Deus. Ele ouvia a Deus, ele se submetia às orientações e à palavra de Deus, ele vivia Deus, ele respirava o Senhor no seu dia a dia. Nós, ó Pai, hoje, dentro da nova aliança em Cristo Jesus, nós somos a resposta do Senhor para essa geração. Angústias, dores, medos, incertezas, traumas, desesperança, Deus, o Senhor em Cristo, nos fez mais que vencedores. Nos deu uma palavra de autoridade no nome de Jesus para repreendermos demônios, para repreendermos realidades adversas, para crermos e nos apropriarmos das verdades da Tua Palavra, para que interfira nas nossas realidades e para que o Teu nome seja glorificado através das nossas experiências. Faça da Igreja Batista Esperança uma igreja que esteja no centro da Tua vontade, que seja resposta de Deus para as necessidades dessa geração, para as necessidades do Distrito Federal, para as necessidades do Brasil e quiçá do planeta Terra. Senhor, eis-nos aqui. Ajuda-nos, ó Pai, através do exemplo de Eliseu, a sermos homens e mulheres que glorificam o Teu nome e que, através da nossa fé e da nossa vida de comunhão com o Senhor, nós venhamos, ó Pai, a mudar as realidades, crendo que o Senhor é infinitamente poderoso para realizar além daquilo que pedimos e pensamos. Nós abençoamos o Teu povo com esta palavra, no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor.
Queridos, só tem ousadia no Espírito quem tem comunhão com Deus. E para sermos resposta de Deus para a nossa geração e para essa sociedade, nós precisamos de ter comunhão com Deus. Que essa semana seja uma semana de paz, que seja uma semana de graça, de misericórdia, que a cobertura do sangue do Cordeiro Jesus esteja sobre a sua vida e a vida da sua família. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor o cubra debaixo de tuas penas, que o Senhor o honre no nome do Senhor Jesus. Que a graça de Cristo, que a misericórdia e o amor do Pai Todo-Poderoso e que a unção do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, desde agora e para sempre. E o povo de Deus que está aqui e que está aí diz amém. Deus abençoe e nos vemos mais à frente, quer seja presencialmente ou quer seja online, mas estaremos juntos no Senhor, em nome de Jesus. A paz. Thank you.